E aí, pessoal, tô de volta aqui. Vocês viram isso? Tô divulgando isso aqui há algumas semanas, né? Que estava em pré-lançamento, estava saindo da editora. E a gente está nessa jornada de escrever esse livro já tem 2 anos. Assinei contrato com a editora Agente, foi em 2016. E de lá para cá esse livro já mudou. O objetivo do livro já mudou, assim, umas 2 ou 3 vezes. Mas agora saiu, o livro ficou muito legal. Já comecei a receber alguns feedbacks. E tá aí. O primeiro lugar que o livro estava à venda foi na Bienal, em São Paulo, aqui em São Paulo, semana passada. E agora está à venda aqui no hotel, aqui no nosso lobby. Em breve vai estar nas principais livrarias do Brasil, agora só aguardando logística. Nesse livro aqui, eu falo sobre criação de mercado. Por isso que é o nome. Quando eu falei para a editora, gente, quero fazer um livro chamado Viver de E-Commerce. Eles falaram, não. Eu falei, não, mas eu quero viver de e-commerce. Aí eles falaram, não, porque confundiria com o produto, isso não ia ser bom para mim. Enfim, os caras entendem de livro, né? Eu não. Aí eu fui seguindo o conselho deles, fui pegando uma porção de feedback que eles foram me passando, e o livro foi mudando, cada vez dando mais trabalho. Não vou mentir para vocês, desisti de escrever umas 3 vezes ao longo desse processo, mas de finalzinho do ano passado, decidi que ia finalizar o livro de uma vez só e acabei, se eu não me engano, em fevereiro. Eu já li esse livro, nem sei quantas vezes, mas 80 vezes. Quem já passou por um processo de escrever ou revisar um livro deve saber como é que funciona. E eu convido todos vocês a ler esse livro, Crie Seu Mercado no Mundo Digital. E ele fala muito sobre e-commerce, fala muito sobre a minha jornada, fala muito sobre a jornada de alguns alunos do e-commerce na prática, de alguns colaboradores também do e-commerce na prática. A maioria dos nossos colaboradores hoje, não sei se vocês sabem, foram alunos. Então, eles foram alunos, foram se destacando, a gente via um espírito ali de valores que combinava com o nosso, então acabei convidando e hoje em dia alguns deles trabalham com a gente. Então, esse livro ele conta muito sobre casos de sucesso também, e ele conta uma estratégia, que é a estratégia de criação de mercado, que é a estratégia que eu recomendo que todos vocês coloquem em prática no negócio. Hoje, as empresas que não enfrentam dificuldade nos dias de hoje são as empresas que têm audiência. São as empresas que têm uma base de público para quem elas podem trabalhar, divulgar conteúdo, se comunicar e, consequentemente, vender. E é exatamente disso que esse livro trata. Eu chamo isso de criação de mercado. Nesse processo, você realiza uma estratégia de 5 passos, onde você deixa claro para o mundo ou para as pessoas que se importam com o seu negócio que você fala sobre um assunto específico. E com isso você começa a atrair uma base de seguidores, uma base de fãs da sua marca, uma base de fãs seus como empreendedor também, e começa a publicar conteúdo sobre o assunto que você aborda, não importa qual seja ele. E a gente não está falando de produto aqui, a gente está falando de mercado mesmo, de nicho. Então, você que trabalha com equipamento esportivo vai falar sobre esporte, o cara que trabalha com roupa vai falar sobre moda, você vai falar sobre o assunto que interessa para a sua audiência. E com isso você começa a construir a audiência. E ninguém consegue sustentar uma audiência simplesmente porque dizer que fala sobre um assunto. Você precisa produzir conteúdo relevante para a tua audiência, para que ela continue seguindo você, para que ela convide outras pessoas, para que ela fale bem de você, para que ela consuma o seu conteúdo. Então, esse é a segunda parte dessa estratégia, onde você produz conteúdo relevante regularmente para essa audiência, e isso faz com que as pessoas comecem a te acompanhar regularmente. Não só a você seguir a sua marca e esquecer. Tem gente que curte, por exemplo, uma página no Facebook, essa página some, nunca mais publica nada, e essa pessoa continua falando, ninguém lembra de ir lá e descurtir uma página. Então, às vezes você tem uma base, eu estou falando de Facebook, mas isso vale para qualquer canal. Às vezes você tem uma base de e-mails, às vezes você tem
uma página no Facebook, às vezes você tem um perfil no Instagram, um canal no YouTube, onde você publicou um vídeo ou um conteúdo que foi muito bom, as pessoas gostaram, começaram a te seguir, sentiram uma sinergia com você e você parou de publicar conteúdo regularmente, parou de produzir conteúdo. E essa pessoa esqueceu, né? Você não se fez presente. Imagina se a gente assinasse, por exemplo, a Netflix, porque a gente sabe, a gente já ouviu falar que tem conteúdo relevante lá, né? Que tem programas, que tem séries, que tem filmes, e do nada parasse, não tivesse mais nada. A gente ia deixar de assinar, a gente ia cancelar. E com o conteúdo gratuito não é diferente. Então a gente precisa produzir conteúdo regularmente. E não para por aí. A terceira estratégia é a geração de tráfego. A gente precisa mostrar o nosso conteúdo. Eu falo muito isso lá dentro da empresa e falo muito para a nossa audiência. A gente vai produzir um conteúdo relevante e muito qualificado, vai. Mas de que adianta produzir isso se meia dúzia de pessoas só vai ver? Então a gente precisa gerar tráfego. A gente precisa mostrar esse conteúdo para o máximo possível de pessoas, porque a gente sabe que ele é relevante. A gente sabe que ele vai gerar valor, a gente sabe que as pessoas vão gostar, vão curtir, vão compartilhar, vão ter algum progresso depois de consumir aquele conteúdo e colocar em prática. Então a gente gera tráfego, a gente impulsiona, a gente faz parceria com influenciadores, a gente faz anúncio, a gente faz parceria com sites, com blogs, a gente faz o que é relevante para a nossa audiência, onde a nossa audiência está, a gente se faz presente para que a gente consiga levar a nossa mensagem para mais gente. Essa é a terceira estratégia. Depois disso, a gente vai para a quarta e quinta estratégia, que aí é a parte que a gente mais gosta, que a gente começa a ver resultado financeiro. Na quarta estratégia, que é a conversão, a gente converte parte desse público em venda, é a conversão. Então a gente pega uma parte desse público, a galera que está mais preparada para consumir o nosso produto, comprar o nosso produto. Então você está publicando um conteúdo sobre esportes, sobre corrida, sobre natação, e essa pessoa já está te seguindo, está convidando outras pessoas e tal. Quando você publica uma oferta de algum equipamento para ela praticar esse esporte com mais facilidade, que resolva alguma dor, algum problema dela, algumas pessoas vão comprar de você. E aí entra a conversão. E muitas empresas acabam parando aí, converte e acaba realizando essas 4 estratégias com maestria, com eficiência. Só que o que acontece nesse caso? As coisas elas começam a ficar mais difíceis, porque a gente precisa todo dia trabalhar mais para poder conquistar mais e mais clientes, sendo que a gente já tinha uma base de clientes ali nossos, que a gente podia estar trabalhando. E eu vi uma pesquisa, já vi várias pesquisas nesse sentido, algumas com números um pouquinho diferentes, mas todas dentro da mesma média, em que é 70% mais fácil a gente vender para alguém que já comprou alguma coisa da gente. Então, significa que a gente deve parar de gerar tráfego? Não. Esses 3 primeiros, as 3 primeiras partes da estratégia, a gente faz de forma constante, como se fosse um ciclo. A gente não para. Só que quando a gente chega nesse ponto, a gente continua trabalhando a quinta estratégia, que é a retenção. É criar uma estratégia para poder reter o nosso cliente, continuar vendendo para o nosso cliente. Então você pode vender o mesmo produto se você trabalha com produtos recorrentes, você pode vender um produto relacionado, se o teu produto não é recorrente, você pode pensar em um produto que complementa o uso desse produto, um produto que seja o próximo passo desse cliente para poder fazer uma segunda, uma terceira, uma quarta venda. Então essas são as 5 estratégias para você criar mercado. E as maiores empresas do mundo, em termos de base de cliente, em termos de relacionamento com o cliente, em termos de vendas, elas fazem isso. Tá? Criação de mercado, é disso que a gente fala nesse livro que eu publiquei. E vai ser um grande prazer levar essa mensagem para vocês.